Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, eu sou a Vitória. Hoje nós estamos no 5º encontro do módulo Magnetismo. A gente vai falar sobre o magnetismo no reino mineral e a relação conosco, seres humanos. Hoje a gente vai falar de um elemento muito especial, talvez seja o elemento mais especial de todo o reino mineral, certo? A água. Certamente, a grande maioria de nós, e 99% da população da Terra, não tem a menor ideia da importância da água nos seus aspectos energéticos e espirituais. Bem, eu vou começar, mais uma vez, com um trecho do André Luiz. Ainda estamos no livro Nosso Lar, tem bastante coisa. A impressão que dá é que os espíritos eles contam a história, aquela história que chama mais atenção e tal, mas nessa história eles colocaram muitas dicas ou muitas revelações profundíssimas, mas de uma maneira tranquila. Como quem diz, vamos lá colocar, vamos ensinar, e lá na frente, quando os espíritas encarnados estiverem mais maduros, eles vão se dar conta do que é que nós estamos falando, E é interessante porque na época que esse livro foi escrito, a ciência não tinha a menor ideia do que os espíritos estavam falando. Não tinha a menor ideia. Hoje tem. E aí é legal. A gente chegou no período em que a informação espiritual foi lançada, foi registrada, e 50 anos depois a ciência diz, olha, existe esse elemento aqui, existem essas características. A gente não entende direito, mas sabe que existe. É o que a gente vai falar hoje sobre a água. Começando com o Nosso Lar. Capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas, um diálogo do André Luiz, E agora eu não estou sabendo, eu não lembro o nome do espírito que ele está conversando, gente, mas está no capítulo 10, vai estar no texto, tá certo? E aí, o André Luiz conversando com esse espírito, ele sorri e diz, e comenta, falando sobre a beleza das águas, do Bosque das Águas. Ele diz o seguinte, estou pegando bem, gente, a parte que nos interessa, tá certo? Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Mas em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor, Deus, criou a partir das águas. Ele deixa uma dica aí que é bem mais profunda que a gente não vai entrar. Mas a gente vai começar por aqui, Como quem diz, no nosso lar a gente sabe o que é água. Na Terra vocês não sabem, vocês nem sequer conseguem cogitar, vocês nem imaginam o que é água. Aí um pouco na frente ele continua, nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Vamos lá, olha o que é que está aí para a gente, olha o que é que está sendo dado para a gente aí. Primeiro, a água é dos mais poderosos, quer dizer, é o meio de carregar os fluidos de qualquer natureza. Então a gente está falando que a água carrega o quê? Pegando o nosso estudo aqui. A água carrega fluido humano, a água carrega fluido animal, a água carrega fluido vegetal. É o que ele está dizendo aqui. E aí ele dá uma coisa que é mais curiosa ainda. Aqui ela é empregada principalmente como alimento e remédio. Aqui e o principalmente dizem muita coisa. Ele está dizendo, olha, aqui a gente usa sim, mas há outros usos. Como quem diz, aqui no nosso lar a gente usa principalmente, quer dizer, a água lá não é só alimento e remédio, tem outras funções que a gente não sabe. Então, assim, no nosso lar é principalmente alimento e remédio, mas ainda no nosso lar ela tem outros usos, e em outros lugares ela tem outros usos que nem no nosso lar é aplicado. Então, como quem diz, vocês não conhecem nada da água.
Vocês não têm a menor noção do poder disso que vocês lidam todo dia. Né? Não esqueça, né? Na tradição se coloca que Deus criou das águas. Tem alguma coisa aí mais profunda que vocês não sabem. Mas vamos ficar com o básico que vocês não entendem nada, alimento e remédio. Já é muito. Para nós encarnados já é coisa demais, né, gente? Então vamos lá. E é interessante que ele coloca, e aí eu vou misturar um pouquinho os textos aqui, ele coloca o seguinte, que aqui aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Vocês lembram no encontro passado? Eu vou lembrar para vocês. Como é que os essênios começam o dia? Né? Os essênios do grupamento do Bezerra e do Eurípides, do Lisandro e do Marcos. Eles acordam, eles se reúnem ao redor, né? Deixa eu pegar aqui o texto que fica melhor. Eles dão-se as mãos em círculo ao redor do poço e cantam, né, em louvor à água, agradecendo a dádiva da água. Olha que coisa específica, é da água, cujos benefícios eram reconhecidos como elementos de vida. O que o André Luiz está aprendendo lá em 1900, em torno da década de 1940, começando a aprender, 2000 anos atrás os essênios já sabiam e já tornavam isso realidade dele. Quer dizer, os essênios acordavam, a primeira coisa, fazer uma prece ao redor da água, do poço, e agradecer pela água. Depois eles iam fazer exercícios respiratórios sob as árvores. Na verdade é um pomar, é um local só, mas só para organizar nossas ideias. Agradeciam a Deus pela água e depois eles iam, né, orar mais uma vez e fazer exercícios, né, se relacionando e agradecendo às árvores e aos seus fluidos. Interessante, né, gente? Que a gente vai vendo que não tem muita novidade. Tem novidade, né? Tem ignorância. Não tem novidade. E aí ele vai falar uma coisa ainda mais surpreendente. Porque assim, no nosso lar, para quem não conhece ou não lembra, existem os ministérios, né? Os setores responsáveis. E há um ministério mais evoluído de todos, que são os ministros da união divina. Eles não se ocupam da parte do dia a dia do nosso lar. E aí ele vai colocar o seguinte, né? Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Estamos falando da água. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Quer dizer, os mais evoluídos da colônia, não estou falando dos habitantes, estou falando dos dirigentes das colônias. O grupo de dirigentes mais evoluídos é o pessoal que está no Ministério da União Divina, cabendo-lhes a magnetização das águas do Rio Azul, para que sirvam habitantes do nosso lar. Né? A única tarefa, entre aspas, material que o Ministério da União Divina realiza é a magnetização das águas. Aí a gente vê a importância que no nosso lar é dado para o cuidado magnético com as águas. Tá certo? Então, vamos agora para uma coisa muito interessante, né? Há 2000 anos os essênios sabiam, na década de 40 o André Luiz aprendeu e começou a ensinar para nós espíritas encarnados sobre a importância da água. Agora eu vou contar a história de um cientista, ele desencarnou recentemente, chamado Bernard Grant. Ele é um biólogo canadense. Ele foi, né? Ele foi canadense, mas eu acredito que ele continua biólogo. Pronto, né? Ele foi um biólogo canadense e agora talvez seja um biólogo desencarnado, provavelmente, ou alguma coisa do tipo, porque ele dizia antes de desencarnar que iria continuar trabalhando no laboratório dele. Então, eu acho que ele continua, né? Já que era um desejo dele. O que é que o Bernard Grant fez? Ele é considerado, assim, ele é preciso só entender, ele era um biólogo tradicional, pesquisas normais, e pouco a pouco ele começou a estudar a questão energética, especificamente o aspecto da cura através de energia.
E aí, gente, a gente precisa respeitar muito esses trabalhos, porque assim, ele se dedicou mais de 40 anos nessas pesquisas, todo dia. Então é uma pessoa qualificada, honesta, séria, que tirou 40 anos da sua vida. A maior parte dos 40 anos da vida dele foi dedicada a isso. A gente não vai ter tempo aqui de ir em detalhes das pesquisas dele. Eu acredito que no próximo, né, quando a gente for para a segunda edição do módulo, o encontro 5 vai ser sobre água de novo, porque é muita coisa, gente, é muito importante a água. Esse tema assim, é essencial. Então, assim, eu não tenho como aqui a gente, né, seria muita pretensão a gente esgotar, explicar em 20 minutos 40 anos de pesquisa séria e continuada. Mas é preciso dizer que o que a gente vai resumir aqui são coisas feitas repetidas vezes, dezenas de vezes, com todos os critérios, com críticas de outros cientistas, com artigos publicados e criticados em grandes revistas acadêmicas. Então, assim, não é uma experiência pontual. A gente está falando de 40 anos de dedicação com método científico de uma pessoa profundamente ética, dedicada e séria, certo? Só para a gente entender. Ele fez uma das pesquisas sobre a água, a energização de água, né? Tinha um indivíduo, aí assim, que a gente vai chamar de curador, um magnetizador, um indivíduo que realizava curas magnéticas, que participou dessa experiência com ele. Vou resumir a experiência. Ele pegava sementes de uma planta, né, de cevada, e ele primeiro colocava essas sementes para crescer no laboratório. Todas cresciam normalmente, né? O tamanho, media se tinha alguma variação, beleza. Depois ele pegava a semente de cevada e colocava uma numa água com sal e a outra normal. A que era submersa em água com sal, ela crescia menos do que a outra. E ele fazia isso repetidas vezes. Por quê? Porque às vezes no experimento científico tem uma variação que o indivíduo não nota. As plantas que estavam do lado direito cresceram melhor porque tinham um clima melhor. Então tudo é feito em estufa, tudo é feito em ambiente controlado e repetido várias vezes para não ter perigo de, porque aquele solo teve uma substância diferente. Então é o detalhe que eu não vou entrar, mas é só para dizer que isso é sério, é extremamente controlado e verificado continuadamente. E essas experiências são feitas dezenas de vezes, repetidas vezes, tá certo? Ok. E aí, estudar todas as condições, ele fez a seguinte questão. Pegou sementes idênticas, plantou, só que uma ficou com a água, foi, né, nutrida com a água magnetizada por esse magnetizador de cura. E isso foi feito repetidas vezes, porque aí tem análise estatística. Mas o que é que se verificou nas análises da estatística? As plantas que recebiam a água magnetizada cresciam mais rápido e eram mais vigorosas do que as plantas que não recebiam. Então, o que é que ele prova com isso? E tudo água, entenda. Isso aí é o elemento, é a questão interessante da água. Porque a água, sem ela alterar sua composição química, tudo investigado em laboratório são águas idênticas. Mas por uma forma que a ciência ainda não compreende, a água armazena esses fluidos sem alterar sua composição e passa a ter um efeito diferente. Isso é que é curioso. Não é que uma é H2O pura e a outra é H2O com mais uma substânciazinha. Não, é água pura. Simplesmente água destilada de laboratório, H2O. Só que uma foi submetida à magnetização sem o contato da mão da água, né? O magnetizador ele não encosta na água, ele só manda energia para não ter perigo, né, de alguma substância do corpo dele alterar a água. E aí ele fez isso repetidas vezes. Isso prova o quê? Que a água, de alguma forma, né, o que foi ensinado a André Luiz no nosso lar, ela é um elemento que carrega os fluidos sem alterar sua composição química. Isso é surpreendente. Não é que quimicamente a água foi alterada, não é que foi colocada uma substância ali de crescimento. Ela carrega isso e ela transmite. Aí olha que coisa curiosa, ele pegou depois a água, levou para alguns pacientes que ele ajudava a cuidar no hospital psiquiátrico, pacientes graves, de extrema perturbação, e colocou a água perto deles.
né, para que ela absorvesse a energia deles. Volta-se para o laboratório e usa essa água nas sementes. As sementes que foram, né, tiveram contato com essa água dos pacientes psiquiátricos, elas cresceram menos. Olha que descoberta fantástica. Quer dizer, a água, ela absorve as energias e transmite. Isso é fundamental a gente entender, tá certo? Eu vou colocar aí, né, vai estar o texto com mais elementos dele mostrando isso. Eu vou falar também, apresentar aqui também uma outra fonte que é... Gente, faz 2 anos que eu estou procurando e não encontro. Se alguém encontrar, me mande. É o documentário que eu vou falar com legenda em português. Não encontrei. Eu encontrei no máximo com legenda em espanhol, mas vale a pena assistir, né? Se chama Água, o Grande Mistério. Ali fala muita coisa, eu nem vou falar aqui, eu vou falar algumas coisas, porque é um documentário de 1 hora e pouco, com cientistas excepcionalmente qualificados. Tem inclusive a entrevista com um cientista que ganhou um prêmio Nobel, um suíço, que pesquisam a água. E eles falam com toda honestidade, existem mistérios na água que a gente não tem como saber. A gente sabe que existe porque a gente faz o experimento, como esse experimento que eu narrei aqui. Agora, como é que é isso? Porque só vai entender quando entender de magnetismo, óbvio. Porque a água, ela altera, entenda, a água continua sendo H2O, mas a fórmula em que o H2O é formado muda. É muito impressionante, né? A estrutura da água muda, continua sendo água, continua sendo hidrogênio e oxigênio, mas se organiza de uma maneira diferente. E um cientista coloca uma coisa interessante que eu nunca tinha me dado conta. A água tem uma propriedade que é contra todas as outras, é diferente, é o oposto de todas as propriedades que a gente conhece dos outros elementos. Qual é? Tudo aquilo que esfria, encolhe, diminui. O ferro, quando você esquenta, ele dilata, né? Todas as estruturas minerais, quando esquenta, dilata, quando esfria, ela diminui, mesmo imperceptivelmente. Mas é uma regra geral. A gente sabe disso, né? Todo mundo que tem congelador sabe disso. A água, quando congela, ela se expande. É um negócio maluco, é o oposto, né? Você bota a água na garrafa, se for de vidro, quebra. Então, a água é muito diferente de tudo, de todos os outros elementos. Ela possui um comportamento que ainda não se compreende. Como essas conexões se modificam, como ela transmite isso. Né? Lá vão ter experiências que, na verdade, é a mesma experiência feita em situações diferentes. Quer dizer, a água, ela pode alterar o comportamento dos seres. Aí você vai dizer, mas como assim? Bem, a água alterou o comportamento dos vegetais, né? Do crescimento. Mas vamos fazer experiências em que a água, recebendo determinadas energias, ela altera o comportamento dos peixes. Então, o peixe, assim, na nossa linguagem, né? Se a gente magnetiza uma água com fluidos de paz e magnetiza uma água com fluidos de ódio e coloca a mesma espécie de peixe que tem comportamento semelhante, a gente vai observar que aquele peixe na água magnetizada com ódio, ele vai se tornar mais agitado. A gente não sabe o poder que a gente tem nas nossas mãos, essa é a verdade, né? Nós podemos transmitir paz para uma pessoa com um copo d'água. Será que a gente se dá conta disso? E nós também podemos fazer mal, não aconselho, porque tem a lei do retorno, tá certo? Mas é verdade. A água é um transmissor poderoso de fluido. E aí eu me lembro muito do Novo Testamento, de Jesus. Sem estudar o magnetismo e a água, eu não teria entendido nunca quando Jesus diz: aquele que der um copo d'água em meu nome, nunca, né, essa ação nunca será esquecida no reino dos céus. Gente, dar um copo d'água em nome de Jesus é da saúde, é da paz, é da harmonia. Na hora que eu pego um copo d'água e eu estou doando para uma pessoa em nome de Jesus, eu estou magnetizando aquilo ali com tudo que tem de melhor. Talvez recupere mais a saúde daquela pessoa do que eu dar R$100 para ela comprar um remédio.
Interessante, né? A gente vai descobrindo a sabedoria do Evangelho, a gente estudou outra coisa e diz, olha, por que ele falou água? Ele podia ter falado pão, podia ter falado qualquer coisa, né? Podia ter falado 1 centavo. Né? Se ele tava, porque às vezes a gente lê e acha que ele está se referindo àquele que der qualquer coisa, aquele que der pouca coisa em meu nome. Nesse momento ele não está dizendo isso, ele está dizendo água. Aquele que der um copo d'água em meu nome. Porque a água vai carregar toda aquela energia que você, em nome de Jesus, você está dando. Então, aquela energia vai estar impregnada na água e vai ser profundamente absorvida pela pessoa que receber aquele copo de água. Então, assim, eu vou contar mais algumas experiências só desse documentário. Ele é bem extenso, tá certo? Né? Assim, porque ele é extenso em que sentido também? Não é só porque é 1 hora, mas em 1 hora eles mostram dezenas de pesquisas. Uma é bem interessante. Eles pegam a água colhida da natureza e pegam a água colhida do encanamento da torneira. E dão repetidas vezes para o cachorro beber. O cachorro não sabe. E o cachorro sempre escolhe a água colhida da natureza. De alguma forma, pelo cheiro. A gente viu que o cachorro capta vibração, né? Pela vibração, ele sente que aquela água é melhor. Então, gente, a água não é tudo igual. Uma vez, uma amiga espiritual, era até o dirigente do centro espírita que eu frequentava, Pai Joaquim, um espírito que eu admiro muito e respeito muito. Uma vez ele comentou uma coisa muito interessante. Ele disse, vocês já observaram, tinha chovido um pouco no dia, ele disse assim, vocês já observaram que quando as plantas recebem a água da chuva, elas ficam mais vivas e ficam diferentes do que vocês quando jogam a água da torneira? Aquilo me chamou a atenção, eu comecei a observar, e é verdade. Né? Acaba de chover, a planta ela fica diferente. Fica mais cheirosa também. Né? O cheiro é muito forte quando acaba de chover. E é diferente de quando a gente agoa. E são águas diferentes, né? O vegetal está reagindo diferente. O que é que tem nessa água que estimula, né, mais vida para a planta? E o que é que falta na água da nossa torneira? Porque isso tem a ver com o nosso lar. No nosso lar, como eles entendem a água que circula na cidade é toda magnetizada. Olha a preocupação, e é magnetizada pelos dirigentes mais evoluídos da colônia. Eles se dão esse trabalho, deve justificar. E às vezes nós espíritas não magnetizamos nem a água da nossa casa. Nem a água da nossa casa. A gente se dá o trabalho de magnetizar. Né? E aí a gente perde um recurso extraordinário de saúde, porque a gente não está magnetizando nem a água que a gente vai beber. Né? E como é que faz para magnetizar? Gente, é simples. Né? Todos nós somos magnetizadores. Agora, se você quer fazer um trabalho realmente bem feito, pega a água, pega as garrafas da água, pega tudo de água, né? Faz o evangelho e aplica um passe na água. Porque ali você vai juntar o ambiente espiritual, que vai estar mais legal ainda, você vai juntar as suas energias de boa vontade e ainda vai ter a ajuda da equipe espiritual. Quanto é que custa isso, gente? Pelo amor de Deus. Um recurso extraordinário para a nossa paz, porque a gente já está vendo aqui, uma água magnetizada, ela vai ajudar a gente ter um corpo mais equilibrado. Ela vai ajudar a gente ter mais harmonia, ela vai ajudar a gente ter mais saúde, mais vigor, né? E aí a gente faz a comparação, né? A gente vai tomar aquela água comum ou aquela água que cai da chuva, digamos assim, né? Que deixa a planta mais viva. Há algum magnetismo ali, com certeza, né? Que a gente não conhece, né? E que não cabe nem a gente estudar isso, porque não é nosso trabalho. Quem desencarnar e for trabalhar no setor, né, de magnetização de chuva, aí vai aprender muito, com certeza. Mas assim, a gente está falando de coisa muito prática, né? Por que a gente não mantém constantemente a água da nossa casa magnetizada regularmente? Né? Normalmente nós espíritas fazemos pelo menos um evangelho no lar por dia, por semana. Por que não magnetizar a água da casa? Né? Isso é importante. Né? Magnetizar com fé, com confiança, vai trazer paz para todo mundo. É muito melhor do que ter uma água que agrega energias ruins, né? Uma água que é morta.
Há algumas pesquisas que eles medem tensão de molécula na água, e isso eles já começam a detectar que a água, quando é magnetizada, ela altera a tensão das relações das moléculas, tá certo, gente? Isso é bem mais técnico. Tem algumas pesquisas feitas, inclusive aqui no Brasil, na Unicamp, sobre isso, tá certo? Mas é uma área muito técnica que eu acho que não é o nosso caso, né? Eu penso que é fundamental a gente entender isso e entender mais alguma coisa, né? E aí eu já parto, né, falando do nosso corpo, um ponto mais específico para a gente finalizar. Você já se deu conta que a maior parte do seu corpo é água? Né? Você já se deu conta que 85% do seu cérebro é água? Agora vamos refletir aqui. A água, ela altera de acordo com as energias que a gente imprime. Isso nos dá um poder extraordinário. Nós podemos alterar a estrutura molecular da água que compõe o nosso corpo, gente. Isso é um dado, né? Isso é uma experiência provada, né? Os vegetais reagem. Então, o que é que isso significa? Que você pode se transformar profundamente. Você pode se transformar profundamente, você pode se magnetizar. Né? Porque os seus pensamentos, os seus desejos, eles estão impregnando toda a água do seu corpo, alterando ela para uma estruturação harmônica ou desarmônica. Se você investe nisso, e se você constantemente está bebendo água magnetizada, você está caminhando para um processo de harmonia superior. E a última dica, que é a interface desses dois, para encerrar. Nós absorvemos água quando tomamos banho, né? A gente às vezes não se dá conta disso. A gente absorve mais de 1 litro de água tomando banho em média por dia. Está lá no documentário, vocês vão ver isso com calma. Mas o importante é entender o seguinte: por que não utilizar o momento do banho para renovar magneticamente todas as nossas energias? Gente, está aí, Deus já deixou para a gente. Aí como é que faz? É simples, você vai tomar um banho, você deixa a água escorrer e você faz uma prece e mentaliza todas as energias mais grosseiras saindo com aquela água. É uma profunda limpeza magnética, gente. Se você faz isso com devoção, é mais do que um passo dispersivo. Ah, mas eu não estou bem, então faz também um passo dispersivo junto. A gente depois vai tratar disso, né? As técnicas. Então, assim, a gente tem meios simples e práticos de conservar a nossa paz e a nossa saúde no dia a dia. Né? Por isso que o nosso curso é sempre voltado para essa parte prática. O que é que custa na hora do banho você fazer uma respiração, se acalmar, agradecer a Deus pela dádiva da água, como fazem os essênios, como é feito em nosso lar, né? Liga o chuveiro e permite que aquela água limpe, tire todas as energias grosseiras do seu corpo. Você pode fazer isso todo dia, né? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, é fácil, não é difícil. É fácil, manter a saúde é fácil se a gente se dispõe a desenvolver hábitos inteligentes. Então hoje, você já entendendo isso, já pode começar a fazer agora. Próximo banho, faz uma prece, agradece a Deus pela dádiva da água e pede que aquela água leve de você todas as energias que não são saudáveis. Então, a gente tem tudo para ter uma vida equilibrada e saudável. Basta a gente investir nas coisas simples da vida. Basta a gente investir de coração, que a gente vai aprendendo isso, né? Então, é uma forma da gente manter a nossa paz, o nosso equilíbrio emocional e físico, que estão ligados, tem uma relação. Tá certo? Então, assim, eu vou deixar o documentário, o link do documentário, né? Já peço desculpa por não ter em português. Caso alguém encontre, manda um e-mail pra gente, né? contato@grupomarcos.com.br. Por favor, deem retorno do curso, o que é que vocês estão achando? Eu fico muito feliz quando vocês fazem comentário, continuem fazendo e, na medida do possível, a gente vai responder também perguntas. Mas, assim,
Compartilha, gente. Se vocês conseguiram aplicar esse bom hábito, mesmo que não 100%, compartilha no comentário. É importante, porque assim, a conquista de vocês, pequena ou grande, vai estimular a conquista do outro. Então, quem fizer essa experiência, compartilha como foi. O que é que ajudou, o que é que não ajudou. Isso é muito legal, porque vai incentivar outras pessoas a fazerem também. E isso cria um magnetismo entre a gente, um elo magnético de estímulo, de implantação de hábitos saudáveis nas nossas vidas. Então, depois que eu aprendi isso, gente, raramente eu tomo um banho sem ter esse processo de renovação. Não custa nada. Né? A pergunta é, quer ser feliz ou não? Né? Faz uma prece, tem uma limpeza energética, né? Desenvolve a gratidão a Deus. Com certeza, daí você só vai tirar coisas boas. A gente encerra aqui esse tópico. Espero que ele abra reflexões maiores. No nosso próximo encontro, né? Como sempre, a gente já vai para um outro tema, a gente já vai mudar um pouco o foco, já vamos trazer a coisa mais, né, para a gente, no sentido mais específico, observar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, nossos centros de força. Mas esse é o assunto do próximo tópico. Um grande abraço, quero dizer que para mim também tem sido um imenso aprendizado nesse curso, né? Coisas que eu já sabia, descubro coisas que eu não sabia e o mais importante, né? Eu vou descobrindo aplicações que eu não tinha me dado conta desse saber, né? Porque no final das contas se trata da gente aplicar o que aprende em nossas vidas, em nosso dia a dia. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Como sempre, vamos agora para a nossa segunda parte, né? Onde o nosso amigo espiritual que coordena este módulo nos esclarece e nos acrescenta muito com a sabedoria dele. Até o próximo encontro. Que o Cristo nos ilumine a todos, nos ajudando a entender as dádivas da vida que o Criador generoso e amigo concede a todos nós e que tanto precisamos reconhecer para poder, com o coração humilde e elevado, usufruir de tanto amor e de tanta misericórdia. Já podemos começar, minha filha. Agradecemos a sua presença. Como primeira pergunta, o que a gente pode fazer para melhor utilizar as propriedades da água em favor da nossa saúde? Tudo começa no coração. Por que não reconhecer, antes de mais nada, essa dádiva maravilhosa que o Criador concede a todos nós? Por que não admirar esse elemento extraordinário que se apresenta de tantas formas, que sustenta toda a vida do planeta, com um coração empolgado e admirado da criatividade do Pai que nos ama a todos? Este é o começo. Será sempre o começo verdadeiro, filha, de qualquer saber elevado. A gratidão, o reconhecimento. O homem diz que não recebe muito de Deus, e, no entanto, ignora e às vezes despreza tantas dádivas que o Pai nos concede. Por que não aprender a admirar a criação divina em todos os seus mínimos detalhes? A terra é composta basicamente de água, e pouco vemos o ser encarnado agradecer a Deus por essa dádiva. É preciso ser específico no saber, para que se saia da superficialidade. Agradeço pela água? Sim, agradeço por quê? Quais as belezas da água que o meu coração e o meu cérebro já percebem? O que acho interessante nesse elemento? E como ele me beneficia? Como ele me beneficia no meu dia a dia?
Que benefícios recebo gratuitamente da água a cada momento? A sede que se aplaca, a higiene que é mantida. O que mais? O condutor do remédio? O que mais? A composição do meu corpo? Se vocês ainda hoje não conseguem resolver o problema do câncer, é porque vocês não entendem, na prática, que a célula é feita de água, filha. Não estaria aí o caminho da solução do problema? O comportamento errado da célula não está relacionado a uma estrutura desarmônica das moléculas da água? Se vocês se aplicassem a agradecer, a mente de vocês se abriria e a ciência evoluiria muito, filha. Então, aprender a reconhecer o valor é sempre o primeiro passo no caminho do aprendizado espiritual. Para que tipo de tratamento de saúde a água magnetizada é indicada? Todos, filha. Porque se você já entende que a água é um veículo poderoso de fluidos, todos os tratamentos podem se beneficiar da água. E aí, repito uma vez, é necessário entender especificamente. A água é veículo. Como utilizar esse veículo para cada enfermidade? Como utilizar esse veículo para cada caso? E como utilizar esse veículo para cada pessoa? Importante que vocês entendam que devem começar muito simples, porque senão não começam. Mas depois que vocês aprendem a amar, o saber se expande. E aí vocês se tornarão muito capazes de ter magnetizações muito específicas. Pensar como uso água para esta pessoa nesta situação. Porque a água também pode ser usada para cura sem ser ingerida. Uma água pode ser magnetizada e colocada no rosto e espalhada no corpo da pessoa, dependendo da doença. Nem o mestre agiu de forma uma coisa de qualquer jeito serve para tudo. Observe as curas que ele fez, técnicas específicas. Vocês precisam entender que um passo seguinte é começar a aprender isso. Cada doença, cada tratamento. Um tratamento para cada pessoa com a sua enfermidade específica. A água será sempre base para os bons tratamentos, filha. Sempre. Preciso saber. É sempre que a água vocês têm que entender. Existe o elemento que assimila imediatamente as energias emitidas. Importante é pensar nisso. Não aconselho pessoa a tomar água dada por outra que está num momento de ódio. Não é bom. Porque é a lei da natureza. Vai tomar um pouco de veneno. Não digo que morre, mas não é saudável. Importante é pensar nisso. Podeis curar com a água. Por que não fazer isso? Por que não fazer uma prece na cabeceira do enfermo e doar energias para a água? Deus é muito generoso, filha. Uma água magnetizada com amor, ela dura séculos se preciso. Mas para quem não tem um grande poder energético, ela pode durar semanas e até meses. Veja que coisa bonita, filha. Magnetiza a água e aquela pessoa vai passar um mês diariamente se fortalecendo. Quanto custa isso? Amor. Custa amor, filha. Importante entender isso. São mecanismos de expressão do amor verdadeiro.
Todos vocês, quando amam, possuem um poder imenso de levar esse amor para as pessoas. Todos vocês podem hoje expressar amor através da água. Copo d'água, faz uma prece e entrega para a pessoa que ama. É cuidado, é carinho. Quando mães entenderem isso, seus filhos serão mais saudáveis. Toda manhã, acorda, faz uma prece, magnetiza aquela água, que seu filho novinho vai beber sem entender nada. Mas você vai estar segurando vitalidade, vai estar assegurando saúde para o seu pequeno filho. Mas podem fazer isso, devem, e o Senhor irá abençoar, porque Jesus sempre abençoa os atos abnegados de amor, os atos tranquilos, os atos pacíficos, em que a alma se eleva e traz para a terra e despeja na água energias sublimes. Portanto, a água é o elemento que leva o amor e o estoca para que aquele que ama a utilize na hora que mais necessita. Isso deve ser entendido hoje, para que no futuro nós possamos ensinar a vocês a ampliar esse uso e levar saúde e levar consolo, porque este é o papel do Espiritismo. Quis o Cristo chamá-lo de Consolador. E a água, hoje ignorada pela maioria de vocês, é o elemento ideal para entregar esse consolo a milhares de pessoas, bastando que vocês entendam o que explicamos aqui e que vocês amem de verdade. Todo o resto acontecerá. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.